Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Alexandre Perendecol e hoje eu vou dar sequência, ao nosso módulo de anatomia cardíaca, dando a terceira aula de irrigação, drenagem e inervação. Eu sou ligante da Liga de Cardiologia da UFSPA e da ICFUC também, tá? Então vamos dar sequência. A gente pode começar falando então sobre as camadas do coração. Eu trouxe essa imagem, esse tópico, porque o endocárdio, que é a camada mais interna, que fica em contato com as câmaras do coração, ele recebe oxigênio e nutriente diretamente dessas câmaras, tá? Por microvascularização. Então ele tem essa particularidade. A gente tem também o miocárdio, que é a camada média e muscular, e o epicárdio, que é a camada mais externa. Aqui eu trouxe uma imagem, tá? Do coração com foco nas coronárias e nas artérias coronárias e nas veias, para a gente reconhecer alguns pontos importantes. Tá? Essa aqui é a aorta, tá? Esse aqui é o tronco pulmonar. Essa é a coronária direita, a coronária esquerda. Podem ficar tranquilos, a gente vai esmiuçar elas mais para frente. E aqui a gente tem o sulco coronário, né, logo abaixo do átrio aqui. O sulco coronário, ele é esse aqui também, né, desse lado também. E ele segue posteriormente. Aqui no encontro das quatro câmaras do coração, a gente chama de cruz do coração, tá? Então eu trouxe aqui essa imagem do Moore, que ela vai explicar muito bem o que eu quero dizer para vocês nesse slide, tá? A gente tem a válvula aórtica, tá? Aqui a gente tem a aorta, e essa válvula é composta por três válvulas, tá? E em cada uma dessas válvulas a gente tem um seio. A gente tem o seio da aorta direito, né? Do lado direito, o seio da aorta esquerdo e o seio da aorta posterior, ou seio não coronário, que é o seio que a gente não tem nenhuma artéria coronária, tá? Então, pois bem, a gente sabe que o ventrículo esquerdo vai bombear esse sangue para a aorta ascendente, esse sangue vai subir e, pela ação da gravidade, né, o sangue que não seguiu pela circulação sistêmica, ele tende a voltar. Então, por conta da gravidade, ele teria que voltar. Quando o sangue tenta voltar, essa válvula se fecha e o sangue não consegue voltar. Por que eu expliquei isso para vocês? Porque quando essa válvula se fecha, esse sangue que não consegue voltar para o ventrículo, ele vem, parte dele, é claro, não todo, vem e entra nas artérias coronárias. Tá? Então ele vem, não consegue voltar para o ventrículo e entra na artéria coronária esquerda e direita, tá bom? Então a gente começa pela artéria coronária direita, tá? A artéria coronária direita, então a gente tem a aorta aqui, ela tem origem no seio aórtico direito, tá? Ela vai se originar no seio aórtico direito, vai seguir pelo sulco coronário até a região posterior aqui, tá? E depois tem esse ramo terminal e um ramo descendente. Eu vou explicar todos esses ramos para vocês. Ela tem quatro ramos principais, tá? O ramo do nó sinoatrial, tá? A gente tem aqui, que irriga o nó sinoatrial em 60% das pessoas. Por que 60% das pessoas? Dependendo da anatomia cardíaca, a variação anatômica das pessoas, pode ter origem na artéria coronária esquerda, né? Esse ramo do nó sinoatrial, sendo então parte do sistema da coronária esquerda. Em 60% é da coronária direita. Eu botei aqui porque é a maioria, tá? Então, esse ramo do nó sinoatrial irriga o nó sinoatrial. Bem autoexplicativo, né? Então, esse ramo aqui. Depois, a gente tem o ramo marginal direito. Então, como vocês veem, a artéria coronária direita, ela segue e emite esse ramo aqui. Tá? Esse ramo que segue na margem direita do coração. Então, esse ramo é o ramo marginal direito. E ele irriga o ventrículo direito, tá? Também bem autoexplicativo. A gente pode ter o ramo do nó atrioventricular, né? A gente tem 80% das pessoas, esse ramo ele se origina da coronária direita e ele irriga o nó atrioventricular. O que é nó sinoatrial? O que é nó atrioventricular? Eu vou explicar para vocês depois, que a gente tem uma parte da nossa aula sobre o complexo estimulante do coração, tá? E tem também o ramo interventricular posterior. O que é o ramo interventricular posterior? Bom, a coronária direita ela vem, ela segue pelo sulco e aqui na porção da cruz do coração, que é a junção das quatro câmaras, ela vai ter o seu ramo terminal, né? E vai ter o ramo descendente posterior ou interventricular posterior. Por que interventricular? Bom, porque ele é entre os ventrículos, tá? Fica entre os dois ventrículos exatamente.
e vai, então, claro, ficando entre os ventrículos, vai irrigar ventrículo direito, ventrículo esquerdo e septo interventricular, que é aquela camada muscular que fica entre os dois ventrículos, tá? Então aqui a gente tem os ramos interventriculares septais que fazem essa função de irrigar o septo interventricular. Dando sequência então, a gente tem a coronária esquerda, tá? Vocês veem que ela se origina aqui então no seio coronário esquerdo, ela se origina como um tronco, tá? Se origina como um tronco e se divide em dois. Um ramo que desce e um ramo que circula aqui o seio, o sulco, perdão. Circula o sulco coronário. Então, esse ramo que desce pode ser chamado de descendente anterior, ou DA, mas também é chamado de interventricular anterior, porque fica entre os ventrículos, como o posterior. Tá? Então, esse ramo interventricular anterior ele vai irrigar ventrículo direito, ventrículo esquerdo, né? Também tem um ramo lateral, esse ramo lateral ou diagonal, né? Que tem origem aqui, ele irriga o ventrículo esquerdo, e septo interventricular, né? Tal qual a descendente posterior. A descendente anterior, né, ou interventricular anterior, irriga o septo interventricular. A anterior irriga 2/3 e a posterior 1/3 do septo, tá? Depois da descendente anterior, a gente tem o ramo circunflexo, tá? O ramo circunflexo é esse aqui, ó, que contorna o sulco e tem sequência aqui. Bom, aqui a gente não tem uma imagem muito boa, mas ele segue então pelo sulco e continua para cá, tá? Esse ramo circunflexo, então, ele vai dar origem ao ramo do nó sinoatrial, tá? Que eu falei da coronária direita, aqui em 40% das pessoas, tá? Eu botei também aqui pra gente lembrar. E dá origem ao ramo marginal esquerdo, que é esse ramo que desce aqui e irriga basicamente o ventrículo esquerdo, tá bom? Bom, depois que a gente viu o território de irrigação de cada artéria, né? Bem autoexplicativo, né? Cada artéria basicamente carrega consigo o nome da região que irriga, perdão. Então fica fácil de a gente entender, tá? E a gente tem um ponto importante que se chama padrão de dominância. O que é o padrão de dominância? O padrão de dominância se dá pela artéria coronária que dá origem à descendente posterior. Como assim? Não é sempre a coronária direita? Não, tá? Na maioria das pessoas em 2/3 das pessoas é a coronária direita, mas a gente tem variações anatômicas. Então, eu trouxe essa imagem porque, como na maioria das pessoas é pela coronária direita, fica fácil de entender. Mas aqui, ó, bom, nessa imagem a gente tem que a coronária direita é a dominante, então aqui fica ruim de ver pela coloração, mas ela está dando origem à descendente posterior, ou interventricular posterior. E quando isso acontece, o coração fica quase que 50% para a coronária direita e 50% para a coronária esquerda. Fui um pouco gentil agora com a coronária direita, mas é bem dividido, vocês entenderam, tá? Quando a, a descendente posterior é originada da coronária esquerda, a gente tem grande parte do coração irrigado pela coronária esquerda. Em alguns casos, umas pessoas podem ter só uma coronária, tá? Em outros, a circunflexa pode ter origem no seio aórtico direito. Então, ficando basicamente todo o coração com circulação por parte da coronária direita, tá? A gente tem essas variações anatômicas que são importantes da gente saber quando a gente for assistir algum procedimento de hemodinâmica ou uma cirurgia, é de bastante utilidade, tá? Beleza, então agora que a gente aprendeu a irrigação coronária, beleza, então agora que a gente aprendeu a irrigação do coração, a gente pula para drenagem venosa, tá? Como que funciona a drenagem venosa? Eu separei um tópico aqui, que é importantíssimo, que é o seio coronário. Vocês veem que essa veia aqui, ela pula nossos olhos, né, que é claramente mais calibrosa que as outras, se chama de seio coronário. O seio coronário ele vai receber a veia cardíaca magna, vai receber a veia posterior do ventrículo esquerdo, vai receber a veia interventricular posterior e a veia cardíaca parva, tá? Vão todas desembocar aqui no seio coronário. Então agora eu vou explicar um pouco sobre cada veia para vocês.
Bom, a veia cardíaca magna, né? Eu botei entre parênteses artéria coronária esquerda, porque ela basicamente vai drenar os territórios irrigados pela coronária esquerda. Então, essa imagem aqui fica claro, tá? Ela se origina aqui, né, no septo interventricular anterior, e acompanha a artéria coronária descendente anterior, depois acompanha a circunflexa aqui pelo sulco, tá? Então ela drena os territórios da DA, da descendente anterior, e drena os territórios da circunflexa também, desembocando depois no seio coronário. A gente tem também a veia interventricular posterior, que é essa veia que acompanha o ramo interventricular posterior ou descendente posterior da coronária direita. Tá? Então, lembrem que a coronária direita vem e ela desce aqui, irrigando esse território de ventrículo e septo interventricular. A veia interventricular posterior fica entre os ventrículos e irriga essa região também, tá? A gente tem a veia cardíaca parva, que entre parênteses tem o ramo marginal direito, porque aqui, ó, lembrem, o ramo marginal direito é esse aqui. Ela acompanha o ramo marginal, entra no sulco e desemboca no seio coronário. E a gente tem também a veia oblíqua do átrio esquerdo, que nessa imagem a gente não consegue ver. Aqui eu botei outros dois pontos importantes, tá? As veias anteriores do ventrículo direito. O que são as veias anteriores do ventrículo direito? São essas veias aqui, ó. Essas pequenas veias que elas não desembocam no seio coronário. Então elas drenam o ventrículo direito e desembocam diretamente no átrio direito, tá? A gente tem também veias cardíacas mínimas, que são veias que drenam o tecido a porção do miocárdio, do coração, e desembocam diretamente nas câmaras cardíacas, principalmente nos átrios, tá bom? Bom, agora a gente já falou sobre drenagem venosa, irrigação arterial. Agora a gente vai falar um pouco sobre drenagem linfática, tá? Drenagem linfática é composta pelo plexo linfático subepicárdico, tá? Esse plexo ele tem vasos que acompanham as artérias e as veias e seguem pelo sulco coronário e depois desembocam nos linfonodos traqueobronquiais inferiores, tá bom? Ok, então agora a gente entra na parte do complexo estimulante do coração. Eu tinha falado para vocês antes sobre nó sinoatrial, nó triventricular, mas eu não tinha explicado o que que é, tá? Então, o que que é o complexo estimulante do coração e o que que ele faz? Ele gera e transmite impulsos que produzem as contrações coordenadas do ciclo cardíaco. O que que eu quis dizer com isso? Ele faz teu coração bater, né? Faz teu coração bater de forma coordenada, tá? Ele tem alguns elementos importantes. O nó sinoatrial, o nó atrioventricular, o fascículo atrioventricular ou feixe de His e as fibras de Purkinje. Então a gente vai falar um pouco sobre cada um agora. Tá? A gente começa pelo nó sinoatrial, né, que ele se localiza aqui na junção da veia cava com o átrio direito. Ele tem uma função de marca-passo do coração. O que que é isso? Ele vai iniciar e vai controlar os impulsos para as contrações cardíacas. Ele que dá o ponto inicial do batimento do coração. Aproximadamente 70 impulsos por minuto, né, variando de pessoa para pessoa e de situação para situação. Tem pessoas que têm em repouso um batimento um pouco mais acelerado, né? Atletas de elite, geralmente têm um batimento um pouco mais rebaixado, né? 60 batimentos por minuto. E quando a gente está em movimento, está jogando um futebol, na academia, correndo na esteira, a gente vai ter um batimento um pouco mais acelerado, então vão ser mais impulsos gerados por minuto, tá? O nó sinoatrial, então ele é inervado, né? Ele tem uma inervação simpática e parasimpática, e ele é vascularizado pelo ramo do nó sinoatrial, tá bom? Então ele vai dar origem aqui para o impulso, para o estímulo de contração, vai conduzir por meio das fibras musculares e vai chegar no nó atrioventricular, tá bom? O nó atrioventricular ele se localiza aqui na região póstero-inferior do septo interatrial. Onde que é isso? Não entendi. Então aqui a gente tem o septo interatrial, aqui na região póstero-inferior, exatamente aqui, tá? Então, o nó sinoatrial vai mandar o estímulo de contração, que vai ser conduzido pela porção muscular do átrio, vai chegar no nó atrioventricular e ele vai receber esse sinal. Ele vai retardar a transmissão do sinal
e vai distribuir para os ventrículos. Calma aí, como assim que ele vai retardar a transmissão do sinal? A gente vai perder essa transmissão? Não, tá? Ele retarda basicamente para a gente não ter um átrio e um ventrículo contraindo ao mesmo tempo. Então, o átrio contraiu, ele retarda, espera um pouquinho e depois o ventrículo contrai, tá? Senão a gente teria uma contração simultânea, né, basicamente, e não seria nada interessante para nossa vida. Ele é inervado, ele tem uma inervação simpática e parasimpática também, como o nó sinoatrial, e é vascularizado pelo ramo do nó atrioventricular, que pode ser de origem coronária direita, né, na maioria das pessoas, mas também pode ser de coronária esquerda. O fascículo atrioventricular, ou feixe de His, né, se localiza no septo interventricular, então entre os ventrículos. Ele tem função de ponte entre o miocárdio atrial e ventricular. E depois ele se divide em ramo direito e esquerdo. Então, o impulso partiu do nó sinoatrial, chegou no nó atrioventricular, e o nó atrioventricular retardou e passou para o feixe de His, e depois ele se divide em ramo direito, ramo esquerdo, para conduzir esse sinal. Depois de se dividir em ramo direito e esquerdo, ele se divide em fibras de Purkinje, tá? Que são essas fibras em roxo aqui, que a gente consegue ver, que conduzem o estímulo para as paredes dos ventrículos e para os músculos papilares. Então, vamos lá. Nó sinoatrial, átrios, partiu para o nó atrioventricular, feixe de His, isso, ramo direito, ramo esquerdo, fibras de Purkinje, ventrículo. Tá? Então a gente tem todo o coração contraído nesse complexo estimulante do coração, tá bom? Depois do complexo estimulante, a gente passa para a inervação do coração, tá? A inervação do coração é composta por fibras autônomas do plexo cardíaco, tá? O plexo cardíaco ele se localiza e tem uma relação, então, com a face posterior da aorta ascendente e da bifurcação do tronco pulmonar, então, aproximadamente aqui nessa região, tá? Composto por fibras simpáticas e parasimpáticas, e fibras aferentes viscerais, né, que conduzem as fibras reflexas e as fibras da dor, as fibras nociceptivas do coração. O plexo cardíaco, então, ele vai acompanhar os vasos coronários e o complexo estimulante do coração. A inervação simpática, ela se dá por fibras pré-ganglionares e pós-ganglionares, e a estimulação, né, a estimulação simpática, o que ela vai fazer no nosso coração? Quando a gente tem uma estimulação simpática, a gente vai aumentar a frequência cardíaca. Lembrem, simpática, luta e fuga, tá? Embora não seja o termo mais correto, mas lembrem que é quando tu está em movimento, tu está fugindo, ou enfim. A gente tem uma frequência cardíaca aumentada, o aumento da condução de impulso, tá? Um aumento da força de contração e também um aumento do fluxo sanguíneo pelos vasos coronários para garantir o aumento da atividade. Claro, a gente tem que ter essas coronárias funcionando muito bem para que nosso coração não fique sem suprimento sanguíneo. O que eu estou falando? E a estimulação adrenérgica, ela vai aumentar a contratilidade atrial e ventricular e vai dilatar as artérias que vão aumentar a oferta de oxigênio e nutrientes para todo o teu corpo, tá bom? Todas as fibras parasimpáticas. A inervação parasimpática ela vai ser formada por fibras pré-ganglionares dos nervos vagos, então não terão fibras pós-ganglionares. E a estimulação parasimpática, lembrem, parasimpática, tu tá parado, parasimpática, tu tá em repouso, tá? Tu não tá correndo, não tá jogando bola, não tá na esteira, tá? Tu tá em repouso. Tá? A estimulação parasimpática ela vai diminuir a frequência cardíaca, reduz a força de contração, ela constringe as artérias coronárias, reduz a frequência de despolarização das células marca-passo, também reduz a condução atrioventricular e diminui a contratilidade atrial. Tá? Agora a gente entra na parte final. Né? Eu preparei um testezinho para vocês, um teste de seus conhecimentos. Vocês podem ver aqui que eu cortei o nome das artérias e das veias para vocês não colar. Tá? Então quero que vocês lembrem da nossa aula de hoje. Então o teste é o seguinte. Vocês estão lá acompanhando um professor, estão na emergência, estão num consultório, enfim. E chegaram 3 pacientes. Né? 3 pacientes coincidentemente com o mesmo sintoma, tá? 3 com oclusão arterial. Ah, que coincidência, né? Mas são 3 artérias diferentes. Uma é o ramo marginal,
Uma é a artéria interventricular anterior, ou DA, descendente anterior, e uma é a oclusão do tronco da artéria coronária esquerda. E o professor vai olhar para vocês e pedir quais são as regiões que vão ser danificadas, vão sofrer prejuízo pela oclusão de cada artéria. Né? Lembrem que com a oclusão total de cada artéria, a região não recebe sangue. Tá? Pode receber, mas recebe muito pouco. Então, essa região vai ficar em isquemia, ela não vai estar recebendo sangue, então vai sofrer dano. E quais vão ser as regiões, perdão, de cada uma dessas artérias? Vocês podem pausar o vídeo, 30 segundos a 1 minuto, vocês vão pensar, vocês vão responder, e quando eu despausar, eu vou estar aqui para responder vocês, tá bom? Então pausa, despausou, a gente continua agora, tá? Então vamos lá. Oclusão do ramo marginal direito. Lembrem que o ramo marginal direito é esse ramo aqui. Ele é originado da artéria coronária direita. Então, ele desce pela margem direita do coração e irriga o ventrículo direito. Então, é o nosso ventrículo direito que vai sofrer dano por conta da oclusão dessa artéria. A oclusão da artéria interventricular anterior, ou ADA, descendente anterior, bom, a DA é essa aqui, tá? Ela desce e ela pode até contornar aqui, vocês podem ver que ela contorna o ápice do coração. Então lembrem que ela descendo no septo interventricular, ela vai irrigar o ventrículo esquerdo, né? Tem até esse ramo diagonal, o ventrículo direito e o septo interventricular, aproximadamente 2/3. Então essas vão ser as regiões danificadas pela oclusão da artéria interventricular anterior. Uma oclusão de tronco da artéria coronária esquerda é bem grave, tá? Pode acometer diversas áreas do coração, dependendo da anatomia de cada pessoa, mas principalmente, lembrem que a artéria circunflexa, ela vai basicamente irrigar o ventrículo esquerdo, né? E a descendente anterior também irriga grande parte do ventrículo esquerdo. Então, o nosso ventrículo esquerdo ele é quase que totalmente irrigado só pela coronária esquerda. Então, uma oclusão de tronco da artéria coronária esquerda vai basicamente cessar a irrigação do coração no ventrículo esquerdo e a gente vai ter uma isquemia de ventrículo esquerdo, tá? Então, tá aqui, essas são as respostas. Átrio direito no ramo marginal, ventrículo direito, ventrículo esquerdo e septo interventricular na descendente anterior e principalmente ventrículo esquerdo na oclusão de tronco da artéria coronária esquerda, mas a gente sabe que outras regiões também vão ficar bem prejudicadas, tá? Essas são minhas referências. Muito obrigado para todos que acompanharam essa aula. Foi um prazer dar essa aula para vocês. E a gente se encontra, então, na aula número 4, na semana que vem, do nosso módulo de anatomia cardíaca.